A paz do Senhor, meus amados. Como nós havíamos prometido, vamos iniciar novamente uma série de estudos, só que desta vez sobre hermenêutica. Nós acabamos de estudar sobre homilética e agora nós vamos estudar sobre hermenêutica. Então eu quero começar a ler com vocês a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, e versículo de número 16, que diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Nós vemos aqui, na segunda epístola do apóstolo Pedro, uma preocupação no coração de Pedro a respeito das cartas do apóstolo Paulo. Ele mesmo está escrevendo dizendo que, por causa da forma de Paulo se comunicar e até mesmo da cultura de Paulo, alguns pontos teológicos ou doutrinários da explanação das cartas de Paulo poderiam ser interpretados de maneira errônea pelos ignorantes, pelos instáveis, até mesmo por aqueles que queriam deturpar as escrituras sagradas. E essa preocupação do apóstolo Pedro é uma preocupação dos servos de Deus hoje, porque nós sabemos, como diz um ditado, um texto fora do contexto vira um pretexto. E nós sabemos que as seitas, as heresias, os erros doutrinários que acontecem hoje em dia são gerados a partir dessa ignorância das escrituras. E é por isso que o estudo da hermenêutica é muito importante. A palavra hermenêutica vem do grego hermeneia, que significa interpretação de texto. Então, através desta ciência da interpretação de textos antigos, ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar, vai trazer princípios que podem colaborar na interpretação correta das escrituras sagradas. Agora, é importante que nós saibamos, tenhamos certeza de uma coisa. As escrituras, a Bíblia, são a palavra de Deus. E quando Deus inspirou todos aqueles agiógrafos a escreverem esta palavra, é claro que o objetivo principal do coração de Deus era se revelar ao homem. Se Deus deu as escrituras para nós, se nós temos acesso a elas, é claro que Deus não quer ocultar os seus mistérios, não quer ocultar a verdade da sua palavra, ele quer se revelar. A vontade do Senhor é que todos os homens possam conhecer a ele através de Jesus Cristo e obedecer a ele através da sua palavra. Então, na verdade, Deus não escreveu as escrituras sagradas apenas para um tipo de pessoa ou para um grupo seleto de pessoas, aqueles que podem estudar, os mais cultos, ou para aqueles que não podem estudar. Não, Deus escreveu para todas as pessoas, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Então, Deus quer que nós o conheçamos através da sua palavra. Então, o primeiro princípio que nós vamos ver aqui é que quando nós formos estudar a palavra de Deus, e quando nós encontrarmos alguma dificuldade nesse estudo, e nós quisermos interpretar essas letras, a primeira coisa que nós precisamos saber é buscar em Deus. Orar, falar com o Senhor, pedir orientação divina com humildade, porque Ele é o autor e Ele quer que nós o conhecemos através da sua palavra. Isso tem que ficar muito claro em relação à interpretação das Escrituras. E depois disso, o princípio mais importante da interpretação das Escrituras é que
A palavra de Deus, a Escritura, interpreta a Escritura. A palavra de Deus é a sua maior intérprete. O que é que significa isso? Se eu creio que Deus não erra, não falha, não mente, não engana, então eu também creio que a palavra de Deus não erra, não falha, não mente, não engana. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus não vai se contradizer. Então, se por acaso, ao estudarmos as Escrituras, nós encontrarmos alguma dificuldade, nós encontrarmos algum texto que aparentemente, onde existe uma aparência de contradição, nós vamos buscar na própria Escritura a confirmação que vai tirar essa aparência de contradição, vai revelar para nós que, na verdade, a nossa interpretação é que estava errada. Eu vou dar um exemplo para você poder entender bem. Em Lucas, no capítulo 14, Jesus diz assim: aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de ser meu discípulo. Se nós pegarmos essa palavra do Senhor Jesus, nós retirarmos esse texto, esse versículo do seu contexto, isoladamente, nós analisarmos palavra por palavra, Jesus dizendo: aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de ser meu discípulo, você poderá dizer, você poderá interpretar dessa forma: Jesus está mandando os homens desprezarem o pai, desprezarem a mãe, desonrarem o pai e a mãe. Porém, se você entender que a palavra não se contradiz, Jesus não poderia estar ensinando os homens a desonrar pai e mãe, porque o próprio Deus, nos seus mandamentos, disse: honra pai e mãe. O próprio Senhor Jesus foi aquele que mais demonstrou amor em toda a sua existência. Foi aquele que amou todos os desprezados da sociedade. Foi aquele que amou até mesmo aqueles que o perseguiram, o insultaram. Enquanto ele estava pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa esses homens que estavam zombando dele, porque eles não sabem o que fazem. Então, como é que um homem tão amoroso, um Deus tão piedoso, poderia mandar-nos aborrecer pai e mãe? Então, como é que nós vamos entender isso? Aí vem a hermenêutica que vai nos ajudar nisso. Que ela vai mostrar que Jesus, como era judeu, ele falava como os judeus, então ele utilizava hebraísmos. E o que é um hebraísmo? É a maneira peculiar, a maneira própria de um hebreu falar. Assim como nós brasileiros que falamos a língua portuguesa temos uma maneira própria da cultura brasileira de nos comunicar. Por exemplo, se nós formos até Portugal, lá em Portugal também se fala a língua portuguesa. Claro, eles foram os nossos colonizadores. Mas nós vamos encontrar em Portugal, apesar de eles falarem a língua portuguesa, alguns termos, nós vamos encontrar uma maneira de falar própria de Portugal, por causa da cultura portuguesa. Então, de repente, se nós viajarmos para lá, algumas coisas que os nossos irmãos portugueses estiverem falando, nós não vamos entender, porque faz parte da cultura deles. Então, o hebraísmo é a maneira própria dos judeus se comunicarem, faz parte da cultura dos judeus. Então, Jesus, é claro, como judeu, ele utilizava os hebraísmos, ele estava conversando com os judeus. E os judeus que estavam ouvindo Jesus falar, estavam entendendo perfeitamente o que ele estava dizendo. Que tipo de hebraísmo Jesus estava utilizando? Ele estava utilizando um hebraísmo que dá ênfase, faz uma comparação em uma frase de dois termos, e para dar ênfase a um. Então, quando Jesus disse assim: aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de ser meu discípulo, na verdade, Jesus estava querendo dizer que para ser discípulo de Jesus, nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Eu espero que você esteja entendendo o que nós estamos falando aqui, tá? E para nós terminarmos essa nossa primeira gravação sobre hermenêutica, eu quero dar algumas sugestões bibliográficas, tá? Também aqui da minha biblioteca pessoal. Então, eu quero falar sobre alguns livros para você, tá? Tem esse livro aqui da editora Vida,
O título é Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras. Os autores são Lund e Nelson. Tem este aqui, que é do professor Esdras Costa Bento, que é Hermenêutica Contextual, o texto em seu contexto. Esse livro aqui, do professor Esdras, é muito bom, é muito simples, a gente consegue entender muito bem. Tem este aqui que fala sobre as versões da Bíblia. Por que tantas diferenças? De Elizabeth Ekdal. Esse livro, Versões da Bíblia, ele vai te explicar por que é que muitas vezes você ouve o pastor ler um texto da Bíblia e quando você vai comparar com a tua Bíblia, na tua Bíblia aquele texto é escrito de forma diferente. São as várias versões da Bíblia. Então conta a história das versões, como que elas foram escritas, em que ano, por que aconteceram dessa forma. Então é bem interessante. Esse aqui é muito bom, é um livro muito simples, mas ajuda muito na interpretação. Como Entender a Bíblia, da editora AD Santos, Antônio Renato Gusso.